E aí, se eu te perguntar agora se você sabe se um projeto pode ser desenvolvido em Bubble, Adalo, Web, Flutterflow, você saberia me responder simplesmente se eu te falar alguns requisitos básicos? Por exemplo, eu terei 4 tipos de plataforma, uma delas tem que ter a característica de acesso offline, sincronização de dados, né? Eu preciso de uma disponibilidade em outra das plataformas que seja full time, com atualizações constantes. E claro, estou falando aqui que eu vou construir de repente um ERP com diversas plataformas para cada tipo de colaborador. E olha só, eu vou construir isso e eu gostaria de saber de você, programador ou desenvolvedor, qual back-end utilizar, qual a infra toda que eu preciso para esse projeto, se eu vou ter serviços terceiros conectados ou não. Enfim, eu tenho a ideia e gostaria que você levantasse todas essas questões para mim. Estamos falando então de infraestrutura de uma aplicação e, claro, como mapear ou como saber mapear ela. Estamos falando também de um assunto para desenvolvedores, que de longe são programadores, certo? Desenvolvedores têm que entender da infra como um todo, do projeto, da dor do cliente, da solução, como oferecer, porque ele domina ali, ou ele vai dominar no projeto em questão, todos os limites e tudo aquilo que tem que ser renderizado na aplicação para sanar as dores do cliente. Vamos conferir junto comigo um guia de como você pode determinar e mapear a infraestrutura de um projeto para construir a melhor aplicação possível? Bora lá! E o assunto agora é sobre infraestrutura, que é um assunto de desenvolvimento para desenvolvedores e é um conteúdo desenvolvido pela Digitals para você. Espero que você goste. Bora lá conhecer um pouco sobre infraestrutura. Fala pessoal, muito boa noite. Bem-vindo ao guia de como mapear a infraestrutura para o desenvolvimento de um aplicativo. Monitorar a infraestrutura para o desenvolvimento de aplicativo no low code ou high code exige planejamento estratégico desde o início do projeto em questão. A infraestrutura ela vai impactar ali diretamente na performance, escalabilidade, custos e usabilidade. E é claro que, por isso, definir corretamente cada elemento garante que a aplicação tenha sustentabilidade a longo prazo, além de diversas outras características de ter a real escalabilidade e também o domínio, né, e a efetividade da entrega do requisito à renderização da aplicação final. Então, a gente começa aqui pela definição do projeto e objetivos principais. Então, antes de definir qualquer tecnologia ou infraestrutura, a gente precisa entender ali o propósito do aplicativo, né? E, claro, que o seu funcionamento detalhadamente também. Então, qual é a proposta da aplicação? É a primeira etapa ali que tu tem que passar e levantar os requisitos conjuntamente ao seu cliente ou aos líderes do projeto. Então, o aplicativo vai resolver qual problema? Ele será um produto SaaS ou um sistema interno para um cliente específico? Há concorrentes no mercado e como eles operam e qual infraestrutura utilizam, porque aqui tu já teria uma boa referência de qual caminho tomar também. E depois, aqui eu trouxe também um exemplo prático do resultado de qual é a proposta da aplicação. Então, se a aplicação for um sistema interno, pode ter infraestrutura fechada e menos preocupações com escalabilidade. Agora, se ela for um SaaS, por exemplo, para o mercado como um todo, precisará de alta disponibilidade, né? E suporte a múltiplos usuários e provavelmente um volume de dados e processamento alto. Em sequência a isso, nós podemos então falar sobre os levantamentos de requisitos técnicos e funcionais. Com os objetivos do projeto definido, o próximo passo então é detalhar os requisitos necessários para o funcionamento da aplicação, e a gente pode ver isso aqui em 2 passos e um exemplo prático, sendo o primeiro, quais funcionalidades a aplicação precisa efetivamente ter. Então, cadastro de usuários e autenticação, que seria login via e-mail, Google, Facebook. Então, você tem que definir tudo isso, né? Se vai precisar de interações em tempo real ou apenas
em requisições forçadas através de ou eventos ou ações, né? Então, chat, notificações, atualizações instantâneas. E na questão de armazenamento de arquivos também, você vai precisar de fotos, vídeos, PDFs, a quantidade, qual o tamanho disso. Isso aqui, obviamente, vai determinar aonde, de repente, você vai alocar melhor a sua infra de armazenamento, tá? Então, você deve também observar o impacto nas suas escolhas ou nas escolhas orientadas ao cliente. Então, processamento de dados e relatórios, conectividade com APIs externas, né? Então, pagamentos, mapas, redes sociais, e cada funcionalidade pode impactar a escolha da infraestrutura em questão. E aqui alguns exemplos práticos. Então, se o aplicativo ali precisa de atualização em tempo real, uma arquitetura baseada em WebSockets pode ser necessária. Se há muitos uploads, um serviço externo como Cloudinary ou AWS S3 pode ser a melhor opção. Então, mas Thiago, o que seria de repente o WebSockets ou talvez uma requisição forçada? Se você conhece a plataforma Bubble, por exemplo, você sabe que ela tem um canal ativo do front-end ao back-end. Esse canal ativo entre o front-end e o back-end na plataforma Bubble acontece por WebSockets. E você pode monitorar isso devido a análise da simples condicional do seguinte: distribua logins de usuário para pessoas diferentes interagindo na mesma tela e observe que o dado ele é atualizado conforme as ações, sem que precise haver um reload de tela ou que precise, por exemplo, uma ação do usuário para atualizar informações. Isso é um comportamento nítido de uma plataforma, um framework que utiliza WebSocket. E o contrário disso é quando o dado vai ser atualizado apenas por ação de evento ou gatilho, é porque ali provavelmente a gente não tem um WebSocket ativo, tá? Então, basicamente isso. Vou dar continuidade aqui. Então, na definição das plataformas e formatos de acesso. Isso é muito importante, né? Então, cada aplicativo pode ter múltiplas plataformas e formatos de acesso. Então, quais são as plataformas do aplicativo? Por exemplo, nós vamos ter uma plataforma do colaborador, uma plataforma administrativa, uma plataforma de gestão de todas as funcionalidades SaaS, por exemplo, né? E aí cada uma delas pode ser uma plataforma web, o colaborador pode ser mobile, por exemplo, e o painel interno para gerenciamento seria o admin. Aí tu te perguntaria, né? Primeiro, quais as funcionalidades, né, de cada uma das plataformas e qual a característica que elas vão ter em termos de disponibilidade e acessibilidade. Então, como cada plataforma será acessada, né? Então, vai ser uma aplicação web via navegador, um aplicativo instalado via App Store ou Google Play, ou até uma aplicação PWA acessada offline, por exemplo. E aí um exemplo prático que a gente pode trazer para isso, um caso prático, é um aplicativo de entregas, ele pode ter um dashboard web para administração, um aplicativo nativo para os entregadores, por exemplo, e um PWA para clientes acompanharem pedidos sem instalar um aplicativo ou instalando o aplicativo que for um PWA embedado em uma casca native. Tiago, mas por que os entregadores, por exemplo, teriam um aplicativo nativo e a solução para os clientes seria um PWA? Porque o cliente precisa acompanhar o pedido em tempo real, certo? E aí uma conexão ativa com o servidor, com atualizações via WebSocket, por exemplo, seria mais interessante do que tu ter um aplicativo nativo que ele pode ter o mesmo comportamento, claro, né, de um WebSocket ele é ativo conectando ao cloud, mas enfim, ele também funcionaria offline, então isso tu pode decidir, né, como um todo aí no projeto. Então, cada plataforma impacta a escolha da infraestrutura, pois o back-end precisa suportar todos os acessos simultaneamente, assim como o front-end precisa ser modelado para entregar o melhor formato de requisição. Então, na escolha da infraestrutura principal, a gente começa pelo banco de dados. Então, com o modelo de aplicação definido, as plataformas bem mapeadas, as condições de acesso, as regras de negócio, enfim, a gente vai escolher então como cada camada da infraestrutura será organizada, começando aqui
pelo banco de dados. Então, se você for usar um banco de dados interno à plataforma, ou stack de desenvolvimento em questão, tu poderia ali observar então o Bubble, o Firebase Store, o Adalo, que são ideais aí para aplicações com menor volume de dados ou quando a simplicidade é prioridade. Pensando aqui que o Bubble, por exemplo, ele pode ser facilmente escalado utilizando integrações com outros tipos de back-ends e inclusive APIs de serviços externos, então ele passa também a ser um aplicativo que consegue escalar, tá? E ganhar corpo, né? Agora no banco de dados externo, né? Tu teria ali um Supabase, um PostgreSQL, um Zano, MySQL. Então, isso é recomendado quando há necessidade de maior controle sobre os dados e consultas complexas, assim como escalabilidade, tá? E aí o fato de ser escalável, né? Ou seja, se tu precisar muita escala, a gente pode pensar de repente num MongoDB, um BigQuery, um DynamoDB, que são perfeitos, ou são DB database, tá? Que eles são ali perfeitos para aplicações que precisam crescer com grandes volumes de dados e tráfego variável, tá? Então, se a aplicação precisa crescer com muitos dados, é melhor um banco de dados externo, né? Se a gente comparar os nativos de cada plataforma, o framework em questão, que eles estão ali presentes, funcionam bem, mas eles realmente são ferramentas mais iniciais quando a gente trata com stacks mais profissionais externas, que o foco deles, por exemplo, é performance e escala, tá? Então, a escolha do banco de dados impacta diretamente a performance e a capacidade de escalar o aplicativo no futuro. Vamos ao próximo passo, que seria o back-end. Então, você pode determinar que o teu back-end vai executar workflows de forma interna, né? E aí você encontra esse tipo de comportamento em plataformas como Bubble, OutSystem, Mendix, né? E eles são soluções que integram ali o desenvolvimento e processamento em uma única plataforma, tá? Então isso é ideal para prototipagem rápida e aplicações de média complexidade, no caso, tá bom? É muito fácil também, se caso tu vai começar o projeto como um MVP, por exemplo, você tensionar ou orientar a escolha da plataforma dentro dessas tecnologias vai dar muito certo, tá? E aí, servidores externos, né? Então, se o back-end tu vai externar ele para efetivamente controlar as regras de negócio, efetivar ali as funções, as lógicas, né? Então, entre servidores externos, tu tem o Node.js, tu tem o Firebase Functions, tu tem o Zano, o Supabase Edge Functions, né? E eles oferecem aí maior flexibilidade para implementar lógicas de negócio complexas e integrar aí com sistemas externos, tá? Naturalmente, vão te trazer uma escalabilidade mais poderosa e eles podem potencializar, inclusive, outras stacks quando eles são plugados nelas, né? Stacks e plataformas, tá? E aí, back-end serverless, né? Então, quando a gente fala de back-end serverless, é quando você cria microserviços separados em diversos back-ends diferentes. Então, tu pode ter aqui um AWS Lambda, um Cloud Run, por exemplo, e ele é perfeito para aplicações com tráfego variável, pois escalam automaticamente e cobram apenas pelo uso efetivo dos recursos. É quase como um serviço on demand e ele roda em camadas distintas, claro, se interconectando entre eles, tá? Então, se houver regras de negócio complexas, um back-end externo pode ser o mais eficiente. A escolha do back-end determina como os dados serão processados e como as regras de negócio serão implementadas. Agora, dentro da escolha da IFA principal, a gente pode falar um pouco de hospedagem, né, ou ostentação ali tecnológica mesmo, né, o espaço onde a aplicação vai estar rodando. Então, quando a gente fala de plataformas gerenciadas, né, você tem ali o Bubble, o Firebase, o Vercel e o Netlify, por exemplo. Eles oferecem simplicidade de configuração e manutenção com recursos de CI e CD integrados e otimizações automáticas. Já servidores próprios, como a AWS, DigitalOcean, Google Cloud, eles proporcionam ali um controle total sobre a infraestrutura, permitindo configurações personalizadas para necessidades específicas, né? Pense que o Bubble ele utiliza a AWS por trás, no caso, né? E ele tem todo esse controle total da infraestrutura dentro do contrato de serviço que eles têm. Eles não proporcionam
eles não proporcionam para nós, a partir da plataforma Bubble, gerenciar os recursos lá e otimizá-los, né? Mas com certeza eles têm, nessa tratativa com a AWS, toda a customização em cima de serviços específicos para eles. E aí, quando você, por exemplo, produz uma aplicação em Flutterflow, em web, tu pode, por exemplo, contratar a Amazon e aí potencializar o teu servidor de onde tu alocou a aplicação dentro de recursos específicos que você acredita que ela vai precisar para ter performance e escala, por exemplo, tá? E aí, uma infraestrutura híbrida, e isso muitas vezes acontece no próprio Bubble, por exemplo, quando tu traz usando o Supabase para o ecossistema e outras APIs com serviços integrados também, tá? Então, a infraestrutura híbrida é a combinação de serviços como o Web para front-end ou Bubble, Supabase para banco de dados e Zano para back-end, aproveitando o melhor de cada plataforma. Porque, por exemplo, tu pode fazer a tua lógica de negócio toda no Zano e as lógicas de negócio do Zano consumir o banco de dados dentro do Supabase. Então, tu teria aqui a extrapolação, né, e a dissipação das camadas como um todo, tá? Isso é bem interessante. Então, um SaaS pode usar o Web para front-end, Supabase para o banco de dados e Zano para back-end. E aí, um aplicativo nativo pode usar Flutterflow mais Firebase Functions e Firebase Storage, por exemplo, para armazenamento, para escalabilidade, por exemplo, tá? E agora a gente chega num assunto muito importante, que é a segurança, performance e escalabilidade, começando a abordar aqui pelo âmbito da segurança, né? Então, após definir a infraestrutura, precisamos garantir que o sistema seja seguro e performático, e isso também é a continuidade da definição da infra, né? Então, ter uma autenticação segura, né, dentro da tua infra, tu pode ter o Auth, Firebase Auth, Supabase Auth, né, que ali eles implementam protocolos seguros com Auth 2.0 e tokens JWT, né, oferecendo múltiplos métodos de login e proteção contra os acessos não autorizados. Quando você usa uma plataforma pronta que te entrega toda a infra, eles já têm esses fatores integrados, né? O Bubble, por exemplo, faz muito bem isso na questão de segurança, tá? Já na criptografia de dados, né, a utilização de protocolos aqui como HTTPS, SSL, TLS, a gente sabe que isso aqui, por exemplo, no Bubble já vem inerente à ferramenta, né, e criptografia em nível de banco de dados para proteger informações sensíveis durante transmissão e armazenamento, tipo senhas, por exemplo, ou registros de dados mais sensíveis, né? E aí a proteção contra ataques, né, que é a implementação de medidas contra DDoS, SQL injection e cross-site scripting, XSS, né, garantindo ali a integridade da aplicação, mesmo sobre tentativas de invasão. Então pense que quando tu utiliza um Bubble, uma ferramenta que te traz isso pronta, ela já tem essas camadas de proteção. Quando você vai para uma stack ou plataforma mais livre, tu tem que implementar e ter cuidado nessas questões aí contra ataques, tá? Se a aplicação lida com dados sensíveis, investir em segurança é essencial, inclusive, escolher uma plataforma que traga um framework ou stack que traga boa parte dessas questões de segurança já inerentes a ele é essencial, né? Então, a segurança deve ser considerada em todas as camadas da aplicação, desde o front-end até o banco de dados e o back-end, inclusive, tá? Agora vamos falar um pouquinho da performance, então, o uso de CDNs, né, por exemplo, o que são os CDNs, né? Eles são servidores que praticamente fazem uma cópia, né, da tua aplicação na base original e trazem para camadas na frente e replicam essas camadas, né? Então, com isso tu ganha performance, ganha proteção, ou seja, uma série de coisas, tá? E aí, como CDN, a gente tem aqui o Cloudflare, por exemplo, talvez um dos mais famosos, tem a AWS CloudFront aí para distribuir conteúdo rapidamente e inclusive proteger também os originários, tá? Então, CDNs, eles armazenam cópias do seu conteúdo em servidores ao redor do mundo, né, reduzindo a latência e melhorando a experiência do usuário e também trazendo mais uma camada de segurança, tá? Compressão de recursos, então a otimização de imagens, minificação ali de código JavaScript e CSS, então, né, isso aqui vai um pouquinho, quando a gente pensa em camadas Bubble, por exemplo, tem muita gente utilizando plugin, aumentando camadas de JavaScript e CSS, quando na verdade na performance a gente pensa o contrário disso, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E compressão de arquivos para reduzir o tempo de carregamento e economizar a largura de banda, inclusive na otimização da própria estrutura de dados, porque no fim toda a informação é transitada, então quanto mais comprimido e menor for o volume dela, melhor,
tá? Então, otimização de chamadas, né? Então, redução do número de requisições, HTTP ou outros tipos de requisições, com a implementação de cache eficiente e otimização de carries, de banco de dados, para melhorar o tempo de resposta de aplicação. E aí, no caso, quando tu está em plataformas que te entregam as requisições e não te permitem manipular elas ou te dão recursos escassos para isso, tu tem que entender o jogo do negócio e estruturar, projetar na tua estrutura de dados uma requisição mais eficiente, alinhada, né, ali às questões de tela, tá? Então, a performance é um fator crítico para a retenção de usuários. Estudos mostram aí que cada segundo adicional no carregamento pode aumentar significativamente a taxa de abandono da aplicação, tá? Agora, falando um pouco sobre escalabilidade. Então, escalabilidade automática é a configuração de recursos que se ajustam conforme a demanda. Isso aqui tu consegue atingir quando você usa um back-end muitas vezes orientado a microserviços, né? Isso passa a ser muito interessante. Não que tu não possa fazer em outro tipo de back-end, sim, mas ele funciona melhor quando tu traz a questão do serverless, né? Ao invés de usar um back-end no formato monolito, por exemplo, tá? E aí a arquitetura modular, né? Então, componentes independentes que podem escalar separadamente, né? Que é que eu estou falando mais para o âmbito do monolito. Tá? Aí o balanceamento de carga, né? Que é a distribuição eficiente de tráfego entre servidores, principalmente se você utiliza técnicas de CDN, distribuição de conteúdos, enfim. Tá? E uma infraestrutura flexível, que é onde tu tem uma base sólida que permite crescimento contínuo. Então, esses 4 pontos aqui são a base da escalabilidade e o início dela. Tá? Então, se o número de usuários crescer rapidamente, como a estrutura vai lidar? Como a tua infraestrutura vai lidar? É fundamental considerar se é possível escalar o back-end e o banco de dados separadamente, se a plataforma permite criar novos servidores conforme a demanda. E aí pense que quando você utiliza, por exemplo, Bubble, Adalo, Glide, entre outros, talvez aqui tu tenha um pouco de dificuldade de fazer isso, tá? Aí, aplicações que escalam precisam de estrutura modular e flexível. Uma boa estratégia de escalabilidade permite que o aplicativo cresça organicamente sem necessidade de redesenho completo da infraestrutura. Agora, vamos falar sobre o monitoramento e gestão contínua. Esse é um assunto muito interessante porque quando a gente fala de Bubble, isso aqui vem praticamente embedado na ferramenta. Agora, se não vem, tu tem que construir tudo isso aqui e pouca gente se atém a isso, tá? Então, é um dos grandes valores do que o Bubble entrega, né? Em termos de monitoramento do ecossistema como um todo e que quando você não tem uma plataforma que te entrega isso como o Bubble, por exemplo, o Flutterflow não entrega, né, o web não entrega, tu tem que construir isso, e aí quando tu começa a tocar nesse assunto e ver o nível de desenvolvimento que tu tem que ter para monitorar e fazer uma gestão contínua, aí tu percebe que o web e, por exemplo, o Flutterflow, de longe passam a ser ferramentas realmente low code ou no code, tá? Então, após o lançamento da aplicação, até durante seu desenvolvimento, a infraestrutura precisa ser monitorada para ter a garantida escalabilidade de todos os serviços em questão. Então, monitoramento contínuo 24/7, né? Sistemas de vigilância que operam ininterruptamente ali para detectar problemas antes que afetem os usuários. A gente tem isso no Bubble, a gente abre um painel de status, a gente abre lá toda a parte de log, a gente consegue consultar tudo que está acontecendo, né? E aí? E para construir isso numa aplicação Flutterflow? E para construir isso numa aplicação web, né? Vamos lá, vamos pensar, né, gente? E aí o uptime desejado, né, de 99,9%. Então no Bubble, o uptime é provido por eles, pelo serviço deles, mas quando tem uma infra particionada, cada parte da infra tem seu uptime, né? E aí tu tem que monitorar ela e ver e realmente projetar quanto está sendo entregue, né? Então a meta de disponibilidade que garante confiabilidade para os usuários finais da aplicação seria um uptime desejado de 99,9%, né? A gente não tem isso na maioria das ferramentas que fazem parte aí do ecossistema de uma aplicação, tá? E é um tempo de resposta de menos de 1 segundo. Então, o objetivo de performance para manter a experiência do usuário fluida e satisfatória é que em menos de 1 segundo haja requisição, processamento de dados e tempo de resposta. Vamos trabalhar aí que o desejável seria 1 milissegundo, aceitável
meio milissegundo. Quando bater 1 segundo, já começa a dar uma incomodada, então por isso que tem que ser menor que 1 segundo, tá? Então, em ferramentas de monitoramento, como o Google Analytics, que é o uso da aplicação, Datadog, New Relic, né, o monitoramento de servidores e banco de dados, logs e alertas de erros para resposta rápida e a problemas em questão. E a manutenção e melhoria contínua são atualizações de segurança e patches de correção, otimização de carries no banco de dados e melhoria contínua aí na experiência do usuário XUI. Basicamente, aqui nós já estamos conectando a infraestrutura à parte de sustentação do projeto como um todo. Vamos ao resumo final dessa ópera, ou desse vídeo aqui rapidinho, certo? Passo a passo para mapear a infraestrutura, tudo que a gente viu aqui de forma resumida para você. Então, definição do projeto. Talvez o mais importante, tudo começa lá. Se você não tiver uma boa definição de projeto, quiçá tu vai conseguir projetar uma boa infraestrutura para ele. Então, se você não sabe fazer, né, as definições corretas como tem que ser feito, tem carência nesse processo, e na verdade tu está como desenvolvedor líder e não um dominador de ferramenta só reprodutor, né, daquilo que um desenvolvedor está dizendo para você desenvolver, o interessante é você investir conhecimento amplo e detalhado em definições do projeto, tá? Requisitos técnicos, a mesma coisa. Então, pensa que aqui a gente já tem praticamente 30% dos steps vinculados à parte de desenvolvimento da aplicação, na característica de você ser um desenvolvedor e não um dominador de plataforma ou stack, tá? E aí as plataformas de acesso, novamente, estamos chegando a 50% do processo e novamente nós estamos num assunto de desenvolvimento. Então, você tem que saber mapear todas as plataformas em todas as condições de disponibilidade, acessibilidade, dispositivos do usuário, enfim, tá? E aí, a infraestrutura principal, quando realmente começa, né, no domínio ali de você entender as stacks, plataformas, saber como é que funciona cada back-end, suas limitações, seus pontos favoráveis, enfim, cruzando com todos os requisitos, definições e plataformas do projeto para saber se a infra que tu está projetando vai suportar aquilo que o cliente precisa em questão, né? E aí a segurança em performance, né? Então, ali proteger dados e otimizar a velocidade. E por último, monitoramento e gestão para garantir uma estabilidade contínua. Será que com esse resumão podemos perceber que a parte de definição de uma infraestrutura, ou saber como mapear todas essas questões de infraestrutura de um projeto é algo muito importante para você saber se você vai desenvolver em Flutterflow, em Web, em Bubble ou qualquer outro stack high code, né? Ou plataformas no e low code que tem por aí. Se você quer saber mais sobre esse assunto, aprender mais sobre isso, fica aqui o convite para você conhecer a comunidade Digitals, o link está aqui nessa descrição. Nela a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o âmbito de desenvolvimento num projeto, porque acreditamos que o melhor caminho é você se virar lá para esse lado de desenvolvimento do que ser apenas um dominador de uma ferramenta em questão. Por exemplo, eu domino programar ou criar aplicações em Bubble, eu domino criar aplicações em Flutterflow, mas acima disso, tu tem que saber desenvolver. Não adianta nada você colocar Flutterflow num projeto se você não entende de infraestrutura. Provavelmente no próprio domínio da ferramenta, pode ser que você cometa alguns erros, principalmente em performance e escala, por não entender como uma infra de um projeto funciona de forma detalhada, como funcionam as requisições, integrações entre serviços, a disponibilidade, limitações e pontos fortes de cada parte inerente ao projeto. Então, era isso que eu queria falar aqui sobre infraestrutura, mapeamento dela e como isso interfere diretamente na criação de qualquer aplicativo. Certo? Então, aproveita, pega o link aqui, se inscreve gratuitamente na comunidade Digitals e participa desse ecossistema com nós. Vamos aí crescer juntos no desenvolvimento de aplicações ou soluções tecnológicas para a internet ou para qualquer tipo de aplicação. Bora lá?